Bem-vindos ao Band Estrogênio. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo a esse lugarzinho que eu criei pra gente conversar sobre obstetrícia, ginecologia, maternidade, tudo do universo feminino. Meu nome é Maíra Della Rocque, eu sou ginecologista, obstetra, mãe do Henrique e apaixonada por todo esse universo feminino. A gente está conversando há algum tempo nesse novo modelo que chama Estrogênio Cast, né? Um podcast que traz muito mais uma conversa, uma coisa mais leve, uma coisa mais pessoal, sobre vários assuntos. Então eu já conversei aqui sobre a saúde da mulher e o intensivismo na obstetrícia, né? As coisas graves que podem acontecer. Eu já conversei aqui sobre reprodução assistida e tipos de tratamentos que as mulheres podem ter. Vai ter coisas sobre dermato, que a gente fala sobre produtos que grávida pode usar, produtos que as mulheres podem buscar, tratamentos estéticos. E agora a gente voltou a falar um pouquinho de parto. E para falar de parto, eu trouxe a Thaís. Obrigada por estar aqui comigo de novo. Obrigada de novo, novamente. A Thaís é enfermeira obstétrica. Se você não conhece ela, semana passada a gente já gravou um vídeo, volta, assiste. No vídeo da semana passada, a gente conversou um pouquinho e falou um pouquinho sobre o que uma enfermeira obstétrica faz. Quais são as funções, quais são as coisas que elas têm técnica e experiência para fazer, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tá tudo lá no último vídeo. Mas, na semana passada, eu comecei a puxar uns assuntos que eu falei, cara, peraí, isso fica para tema de um próximo vídeo, que é um pouco sobre o que a gente vê da nossa experiência pessoal em termos de atendimento a mulheres. E a gente vê que é muito diferente, né? Cada parto é único, isso que é lindo do negócio. Cada parto é único, cada mulher é única. E a gente vê muitas diferenças entre a assistência particular e a assistência pública. E dentro da assistência particular, a assistência individualizada e a assistência não individualizada. Então a gente tem diversos cenários obstétricos, né, dentro de um Brasil só. E aí a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Falei, vamos conversar sobre isso na semana que vem. Pra gente falar o quê, Thaís? Bem, você trabalha no SUS e trabalha no particular inclusive com a minha equipe. Mas eu também já trabalhei no SUS, minha residência foi num hospital universitário, eu trabalhei no mesmo hospital que você trabalha hoje em dia, do SUS, que, olha, galera, quem conhece sabe, quem não conhece a gente pula. Aí a gente acabou trabalhando, a gente não se conheceu nessa época, né, acho que você entrou depois, bem depois, inclusive. A gente não se conhecia nessa época, mas a gente acabou trabalhando nesse mesmo hospital. Então a gente tem essa experiência do acompanhamento no SUS e no particular. Me conta aí um pouquinho. Aí o que eu tava perguntando lá no outro, vamos começar por esse pra deixar a galera entender o que eu tava falando, a gente cortou. O que eu tava falando é quando você chega numa assistência, que você tá individualmente com aquela paciente, mas ela não tem médico obstetra de acompanhamento. E que aqui no Brasil, o enfermeiro não pode assumir o trabalho de parto, mesmo que risco habitual, dentro da maternidade privada. Então, o paciente te contratou para fazer o acompanhamento domiciliar e ser transferida. Ela não se programou para um parto domiciliar, tá? Isso também vai ser tema para um outro bate-papo, tá, gente? Qual é a diferença de um parto não programado para um parto programado? Mas depois a gente chega lá. E ela não tá programada para um parto domiciliar, tá? Ela quer um acompanhamento domiciliar até o momento oportuno de ir pro hospital, onde o médico plantonista vai assumir. E aí o que eu queria saber é se você já passou por alguma experiência do médico plantonista indicar ou fazer algum diagnóstico que você não concordava. Sim. E que você precisou entrar nesse embate. E como que isso se faz? Porque assim, eu pensando aqui do outro lado, né, aí entra na hora do fight, das especialidades, que a gente não briga, mas as pessoas brigam, né? Eu fico imaginando, eu como plantonista, vamos supor que eu fosse uma pessoa super cesarista e etc. E aí chega... Não é o caso. Não é o caso. Mas vamos supor que, deixa eu trabalhar com essa mentalidade. E aí chega uma enfermeira com uma paciente, que eu vou ser o responsável final por aquilo ali, e eu dou um diagnóstico, indico alguma coisa por eu acreditar ou não acreditar,
seja lá o motivo que for, tá? Eu dou um diagnóstico e aí a paciente fala assim, não vai ser assim porque a minha enfermeira disse que não. E aí? Porque você me conta aí, o que aconteceu com você? Como foi o desenrolar disso? Porque eu fico pensando assim, cara, eu do outro lado, pensando assim, e no final quem vai carimbar sou eu. Essa decisão. Eu não sei como eu lidaria com isso. Eu não passo por isso porque, graças a Deus, o meu pensamento é um pouco diferente. Mas eu fico pensando como um obstetra que não vive esse mundo da obstetrícia humanizada, que não tem esse olhar que a gente tem, que foi treinado para uma obstetrícia muito diferente da que a gente faz, entrar nesse embate, sabe? Uhum. Aí você falou que você já teve isso. Já tive uma história bem bizarra. Sem nomes. Cuidado. Não, claro que não. Não, porque às vezes a gente fala, entendeu? A gente vai falar assim, e aí é fulano. Aí tem corta, então sem nomes. Então, no plantão, quando eu levo as pacientes pro plantão, são vários embates, assim. Sim, né? Embates para combater violências obstétricas, Uhum. que aí é um não da paciente, e é um não super bem indicado, né? Com certeza. Um obstetra ou algum profissional que faz um xingamento ou que faz alguma Meu intervenção. Você já passou por isso? Existe. Não, eu não duvido, não. Eu já vi. Existe muita coisa, Eu já né? vi. Uma violência obstétrica, uma indicação de uma cesárea, assim, completamente desnecessária. E aí, a paciente, como eu falei no vídeo passado, ela tem que confiar em mim, né? E quando ela diz não, como é que fica o obstétrico? É isso, como é que fica? São situações meio bizarras também. A gente também não é muito radical, Uhum, né? sim. Quando a gente vê que tem que ter uma indicação, que a gente vê que aquilo ali vai trazer uma emergência futura, a gente conversa com o obstetra e a gente também sabe quando tem que ser ou não. Sim. Mas Mas é que a gente sabe que tem indicações ridículas, né? são coisas bizarras que eu tô isso. falando. Por exemplo, na última experiência que eu tive, eu levei a paciente pro plantão, ela já estava avançada, e aí a médica foi escutar o coração do bebê. E a gente sabe que tem Que existe. o batimento cardíaco materno e o batimento cardíaco fetal. Nossa, eu tava super esperando, tipo, uma desaceleração precoce e isso já ser um problema. Ela tava ouvindo o batimento da mãe e dizendo que era do bebê? E aí ela foi. Eu não me apresentei, Uhum. maldosamente, não me apresentei. Estava lá como acompanhante. E aí ela foi escutar o batimento cardíaco fetal. Aí eu já tinha escutado, né? Tava 138, por aí, normal. Aí ela foi escutar o da mãe. Aí tava tum, 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 bem diferente do batimento cardíaco fetal. E aí ela começou a falar que o bebê estava numa questão não tranquilizadora, que o coração estava muito devagar, que a gente ia ter que indicar cesárea. Aí eu olhei, peguei o sonar com a mãozinha dela e fiz assim. Escuta Trocou aqui. o foco. Escuta aqui. Esse coração aqui. Esse aqui. Tem que ser esse aqui. Aí começou. Tutum, 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 tutum. Aí ela, então, você é o quê? Aí eu sou a enfermeira obstetra dela. Então são casos, assim, meio bizarros que a gente tem que defender aquela mulher. Okay, assim, vamos tratar de poliana e dizer que ela realmente achou que era e não se deu ao trabalho de procurar em outro foco e realmente acreditou. Aí, ok. Mas e, por exemplo, numa paciente que tá tendo, vamos supor, uma desaceleração precoce, que a gente sabe que não é indicação de cesárea, que é fisiológico, e aí a mãe tá ouvindo o bebê desacelerar, você tá ouvindo o bebê desacelerar, você sabe que aquilo é fisiológico, o bebê volta pra linha de base. Sim. Quando passa a contração, tudo dentro do script, bonitinho como o lindo manda. E aí, o obstetra fala, olha, não, mas tá desacelerando. Já teve também. Pois é, eu imagino que esse seja o principal cenário, sabe? Ou então, tá demorando muito, olha, esse expulsivo tá muito demorado. Aquelas indicações que a gente sabe que muitas das vezes, e eu até falei isso num outro vídeo, gente, e eu acredito de verdade nisso, tá? Pode me chamar de poliana.
Mas eu acredito de verdade nisso. Existem médicos que realmente acreditam nessas indicações. Eles estão errados por eles estarem desatualizados. Eles deveriam estar sempre se atualizando para manter a prática clínica. Concordo. Mas eles realmente acreditam. Eles não estão fazendo por maldade. Eles acreditam. E aí, como funciona? Porque assim, você tem um cirurgião, porque o obstetra é cirurgião, indicando uma cirurgia, alegando um sofrimento fetal. E não é, ou não seria uma indicação. Faz o quê? Eu não sei de verdade, tá? Porque eu sou o outro lado da história. Eu nunca levei ninguém pro hospital. É assim, o cenário que acontece é, se eu acreditar, pelo que eu estudei, e por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. Se eu ver que aquilo ali vai rolar, que vai ser um parto normal e que a indicação é desnecessária, eu falo para a paciente que não é isso. E aí cabe a ela, né? E aí ela tem esse impasse muito com o obstetra e eles ficam muito bolados comigo. Pois é, mas é isso que eu tô imaginando, entendeu? Eu tô imaginando. E aí fica uma briga, fica uma situação muito chata. Fica um parto ruim, né? Fica. É uma situação muito chata, porque ela fala que não, e ele fala que sim, e aí ele fala, mas você vai ser responsável do seu bebê morrer. E aí fica um cenário muito ruim. E aí... Algum obstetra já falou assim, tá bom, então você fica aí cuidando. Já. Eu imaginei. Eu super imagino algum obstetra fazer. Já. Então tá bom, você sabe tanto, fica aí cuidando. Já. E bate a porta e sai. Já. E aí na hora que tava nascendo, eu tive que chamar, né? Porque senão tem que ter, burocracia. burocracia. Na hora que tava nascendo, aí ele veio e pegou. Nisso que ele pegou, ele só deu pra mãe e saiu de novo. De tão bolado que ele tá. Mas tem muito esse impasse, essa briga, quando mulheres realmente acreditam em mim. Sim. Mas tem outras, que tem muitas também, que acreditam no plantonista. E aí eu vou você vai murchando, né? Murchando. Vai falar, ela tá acreditando mais. Porque tem muito isso também, né? Tem. Tem a coisa do médico. O médico sabe todas as coisas. E você, enfermeira, não vai saber tanto. Então eu vou acreditar no médico. Tem essa coisa dessa hierarquia. Por isso, inclusive, que eu acho que eu quis fazer esse outro vídeo, entendeu? Pra tentar quebrar um pouco dessa hierarquia. Que a gente vê dentro do meu consultório. O paciente fala assim, tá, mas e aí? Eu falo, e aí que nessa hora o que uma fala, o que a outra fala. Tá todo mundo igual ali. Aquilo ali, todo mundo sabe acompanhar. A hora que não dá mais, aí um entra, o outro entra. Você tem essa hierarquia, né? Deve ser, cara, mas será? Será que ela tem certeza mesmo? O médico tá falando, né? E aí a gente começa a murchar. Porque imagino. As duas têm conhecimento, né? A medicina e a enfermagem obstétrica tem os conhecimentos específicos e de parto normal a gente já tá cansado de ver e de ter as mesmas condutas e de ter o mesmo... Os protocolos são os mesmos, a assistência, a ciência é a mesma, então a gente tá capacitado para atender. E aí, cabe muito nessa hora a mulher bancar ou não. Mas tem muita briga, e eu prefiro muito mais quando tem a equipe coesa de 1 para 1, né? Lógico. Né? Com a Maíra. Com várias, com outras obstetras também maravilhosas. Mas Mas isso. quando é plantão é bem difícil. Bem difícil, né? E no SUS? Como funciona no SUS? Porque assim, aqui a gente traz os âmbitos completos, eu trago a informação científica, mas a gente sabe que muitas coisas a gente não consegue aplicar no SUS por incapacidades e falta de recursos e inúmeras coisas, né? E no SUS, o que você vê, assim, de uma maneira geral, naquele hospital que a gente trabalha? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu gosto, né, do SUS, porque eu vejo a oportunidade de levar a humanização e o meu atendimento para quem não tem. Eu tinha um pouco dessa sensação também. Eu falava assim, cara, sabe o que eu gosto? Eu gosto que lá eu posso fazer a minha medicina. Quando você é, por exemplo, plantonista de uma maternidade particular, você tem que se reportar ao obstetra assistente daquela paciente. E às vezes eles querem condutas que você discorda, que você fala assim, caraca, mas aqui eu sou só o plantonista, eu não posso fazer nada. No SUS, você tem a tranquilidade de poder atuar da maneira que você acredita. Isso, né? Exatamente. Mas eu não sei como funciona. Na época que eu trabalhava nesse hospital, não tinha enfermeira obstétrica. Agora tem. Pois é. Tem. Então, assim, você trabalha lá? Então, não todo tinha, dia. né? Nós éramos 5 médicos pra tudo.
não tinha enfermeira obstétrica. Então, a gente acabava ficando com uma sobrecarga de partos muito grande, né? Porque não tinha como atender a porta e ir para as cesáreas e passar visita no andar, e as intercorrências, você sabe muito bem, e ainda dar conta do volume obstétrico que aquela maternidade tem. E continua. Não, eu imagino. E dar conta do volume obstétrico que aquela maternidade tem. Então, eu ficava um pouco frustrada porque eu não conseguia fazer completamente a medicina que eu acreditava, sabe? Tipo, eu começava um acompanhamento de trabalho de parto, aí no meio do caminho quem vinha era outro e mudava tudo. Tipo, eu tiro ocitocina, vem outro, bota ocitocina. Assim, entre os médicos tinha esse embate. Eu acredito que na enfermagem não vai acontecer tanto isso, né? Ou vocês só tem uma enfermeira Só obstétrica? uma. Aí é o embate de vocês com os médicos. Mas como a gente é uma equipe bem fechada e bem coesa um com o outro, eles confiam muito em mim, né? Então, se eu falar isso ou aquilo, eles bancam, né? Mas o cenário que a gente vê no SUS, especificamente dessa maternidade, ela é um cenário onde muitas mulheres querem a cesárea. Né? Elas acreditam muita coisa. E assim, indicação... Deixaram minha filha lá sofrendo, que não sei o que. 3 dias sofrendo, aí vai, posta. Enfim, difícil, muitas coisas assim que elas vão com a cabeça de cesárea, e é cesárea, e elas não acreditam no processo desde o início, e ficam ali martelando e criando confusão em cima de que quer a cesárea e pronto. O que eu tento fazer? É muito difícil eu chegar, conhecer aquela mulher ali naquele momento da admissão e tentar falar sobre tudo, mas eu tento. Então, aquela mulher que eu já vejo que ela tá um pouco mais acessível e que ela é de risco habitual, e aí eu pego o processo todo para mim. Sim. E aí lá nós temos uma sala mais humanizada. Nossa, mudou Agora, muito, então. Nós temos uma Na época não tinha nada disso. Uma sala humanizada, que se chama Partejar, o nome da sala. Legal. E aí ali nós temos poucos recursos, mas nós temos. E aí eu levo algum óleo essencial, aromaterapia, cromoterapia, coisas de massagem. Lá tem o chuveiro quente próprio dela, tem banqueta, tem bola, tem essas coisas. E aí eu pego aquela pacientezinha que eu posso, né? E levo pra lá. E aí eu tento dar o meu melhor e aquilo ali muda É plantão, né? Muda tudo. Muda completamente a visão dela. Mas aí você fica com a função de acompanhar só ela, ou você ainda tem que dar assistência? Não, eu tenho que dar assistência pra todas. Não sei se era alguma coisa assim, tipo, quem estiver nesse local é da enfermeira obstétrica e o resto fica com os médicos. Na minha época não tinha. Era eu com todo mundo. Eu dou assistência pra todas. Só que quando eu pego essa paciente pra ficar ali, eu falo pros médicos, pra eles darem um suporte ali pros outros leitos. E aí eu fico dando... Porque também não tem como dar atenção meia boca. Não dá. Não vai rolar sentido. Nem pro lado, nem pro outro. Então eu tento, assim, dar uma assistência melhor para aquela paciente. E aí eu também pego aquela paciente, também não posso pegar desde o início, porque senão eu deixo as outras. Sim, lógico, você já tem que pegar num... Eu pego mais avançada. Avançado. E aí eu pego ela avançada, boto naquela salinha, dou o meu melhor da parte de humanização e tento mudar um pouquinho. Aí você muda a visão de uma, que talvez mude a da amiga. E aquilo muda real, porque, por exemplo, uma coisa muito, muito legal que eu vejo é que no pós-parto elas ficam... consegui, nossa, qual é seu nome, que não sei o que, que lindo, print da placenta. Print da placenta que você faz, né, vocês sabem. Print da placenta, nossa, eu pensei que isso tinha que ser pago. Quanto que eu tenho que te pagar por causa desse print? Gente, dá até vontade de chorar. Como assim tem que pagar? Você não tem que pagar, é um presente seu, né? É um mimo. É o seu órgão. É o seu órgão. E aí veio aquela coisa, e aí eu vejo, eu consegui mudar alguma coisa, né? E aí ela pega o print da placenta e mostra pra enfermaria toda. E aí toda, sabe por que eu não ganhei? Então eu tento mudar um pouco a visão delas, né, no SUS.
Mas a gente ainda sofre muito. Sofre muito, né? E lá tá sendo respeitada a lei da doula, os pacientes levam ou você não vê? Não vejo levar doula. É porque também, vamos lá, a gente tá falando de uma maternidade específica no Rio de Janeiro, que é uma maternidade que fica numa região muito mais pobre, Sim. né? Assim, a gente não está falando de uma Maria Amélia, por exemplo, Não. né? A gente não tá falando de uma maternidade que é referência de humanização, a gente não tá falando de uma maternidade que fique na grande Rio de Janeiro, a gente tá falando fora do Rio, tá? Estado Rio, mas não cidade Rio. E de uma maternidade que ela é a única num município com muita gente. Então, assim, é um município muito, muito, muito grande, com uma maternidade única para atender e com níveis sociais muito baixos. Ali no município a gente tem muita pobreza, né? Muita pobreza. Então eu acho que a informação não chega, sabe? Eu acho que um dos motivos do canal é exatamente isso. Cara, isso aqui é pra todo mundo, tá na internet, pelo amor de Deus, assiste. O compartilha com a amiga é isso, é pra ver se chega em outras pessoas que não vão ter o acesso a ir ao meu consultório ou ter um acompanhamento 1 para 1, pra que tente mudar um pouco antes do chegar lá no hospital e depender de encontrar uma enfermeira que faça isso.